O Vasco da Gama pode ter feito história sem nem precisar vencer o clássico. No empate com o Flamengo, o torcedor vascaíno viu mais do que um bom desempenho coletivo, viu o nascimento de uma estrela. Ryan, cria da base, não só marcou o gol, como foi o grande nome da partida no Maracanã. E a atuação do garoto, somada ao momento do time sob o comando de Fernando Diniz, pode mudar completamente o destino do clube. Isso porque o jovem atacante viu seu valor de mercado simplesmente triplicar. O que era uma possível venda de 10 a 20 milhões de euros, agora pode ultrapassar os 50. E mais, o próprio técnico já afirmou com todas as letras que, na visão dele, essa será a maior venda da história do Vasco. Aos 19 anos, Ryan já vinha chamando atenção, mas o que ele entregou no Clássico dos Milhões foi algo diferente. Atuação madura, personalidade de veterano, movimentação inteligente e uma capacidade de decisão que poucas vezes se vê em atletas dessa idade. Não é exagero dizer que, em muitos momentos da partida, ele colocou o sistema defensivo do Flamengo no bolso. E contra um dos elencos mais caros do continente, não é qualquer jogador que consegue isso. Foram 18 duelos disputados e 11 vencidos, 3 finalizações, 1 gol, uma assistência e uma entrega absurda durante os 90 minutos. Esse é o tipo de atuação que não passa batido no radar dos gigantes europeus. E se antes a ideia era negociá-lo já na janela do meio do ano, os planos mudaram completamente. Fernando Diniz chegou, reorganizou o time e fez do Vasco um time mais competitivo, mais corajoso e muito mais vibrante. Nesse novo contexto, Ryan se tornou peça central. O Vasco, que antes queria vender o jogador por algo entre 60 e 100 milhões de reais, agora sonha com cifras que podem beirar os 300. E é bom lembrar, ele ainda nem completou uma temporada inteira no time principal. No Clássico, o Vasco surpreendeu. Mesmo diante de um adversário que hoje é considerado um dos melhores do continente, o time não só competiu como teve momentos de domínio. Foram 11 finalizações no total, 4 no alvo, e a sensação clara de que o empate teve gosto de frustração para o Flamengo. O Vasco abriu mão da timidez, foi para cima, pressionou, criou chances e só não saiu com a vitória por detalhes. Se no início do campeonato o time parecia condenado a brigar apenas para não cair, hoje o cenário é outro. O time de Fernando Diniz já soma 5 jogos de invencibilidade, com 4 empates e uma vitória fora de casa contra o Sport. E se empatar contra o Flamengo no Maracanã já não é um mau resultado, o desempenho deu ainda mais esperança para a torcida. Ainda mais porque o Vasco teve que lidar com imprevistos durante o jogo, como a saída precoce de Robert Renan, que deixou o campo após um choque na cabeça. Apesar de ter insistido para continuar em campo, o protocolo de concussão foi seguido e ele foi substituído. O zagueiro está em casa, passa bem, mas já foi vetado para o jogo contra o Bahia. A boa notícia é que Lucas Oliveira, seu substituto, deu conta do recado e surpreendeu muita gente. Inclusive o próprio técnico. Quando entrou, era visto por muitos como uma peça frágil, alvo constante de críticas da torcida. Mas sua atuação foi sólida, segura e corajosa. Em pouco mais de 50 minutos em campo, fez 10 cortes, bloqueou 2 chutes, interceptou 4 jogadas, desarmou uma vez e venceu 5 duelos aéreos. Marcou Bruno Henrique, marcou Pedro e jogou o segundo tempo inteiro pendurado com cartão amarelo, sem cometer erros graves. Fernando Diniz não poupou elogios ao zagueiro. Disse que ele foi um dos destaques da partida e que, mesmo sem ritmo de jogo, mostrou personalidade, concentração e entrega. Lembrou ainda que conhecia o jogador dos tempos de Cruzeiro e que, inclusive, tentou levá-lo para o Fluminense. Para Diniz, o que falta agora é regularidade. E quando o técnico defende um atleta desse jeito, não é por acaso. Ele sabe o quanto é difícil manter um elenco competitivo com limitações financeiras. Por isso, quando encontra uma peça que pode entregar mais do que o esperado, faz questão de valorizar. Outro nome que merece destaque no Clássico é Barros. O volante jogou demais, dominou o meio de campo e mostrou que é mais uma das boas opções que o time tem hoje. Jogador técnico, com imposição física, leitura de jogo e entrega total do início ao fim.
Barros e Ryan foram os pilares de um Vasco que não se intimidou diante do rival, que teve coragem de encarar o jogo e que saiu do Maracanã com a cabeça erguida. E agora o foco muda completamente. A próxima partida, contra o Bahia, é decisiva. É o tipo de jogo que pode mudar o rumo da temporada. Uma vitória tira o Vasco da marca de 24 pontos e o coloca com 27, abrindo 5 de vantagem para o Vitória, que hoje abre a zona de rebaixamento. E jogar em São Januário, empurrado pela torcida, depois de uma atuação tão consistente, é o cenário ideal para embalar de vez. Mas mais do que os números ou a posição na tabela, o que fica é a sensação de que o Vasco, enfim, reencontrou sua identidade. Com a bola no pé, atitude em campo e jovens talentos que empolgam, o time parece ter virado a chave. E Ryan é o símbolo maior desse novo momento. Um garoto que chegou desacreditado, queria sair, mas resolveu jogar bola. E jogou muito. Agora, com moral elevada, status de estrela em ascensão e um preço lá em cima, ele pode ser a chave para um futuro mais estável no clube. Imagina só, o Vasco bate o martelo no início do ano que vem, vende Ryan por mais de 200 milhões de reais, avança bem nas competições e ainda emplaca outras vendas promissoras. O torcedor, que sofreu tanto nos últimos anos, começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Claro que ainda há muito a corrigir, muito a evoluir, mas o que foi visto no Maracanã foi um Vasco vivo, competitivo e empolgante. E tudo isso passa pela mudança de mentalidade com Fernando Diniz. Um técnico que não tem medo de apostar em quem merece, que dá chance para os garotos da base e que já começa a colher os frutos do seu trabalho. O próprio treinador, aliás, destacou na coletiva que Ryan é um jogador raro. Usou exatamente essa palavra, raro. Disse que o jovem está aprendendo ainda a entender o próprio potencial, mas que, mesmo em estágio inicial de maturidade, já mostra um nível de atuação muito acima da média. O Vasco está, sim, muito bem servido com esse garoto. A torcida percebeu isso. A diretoria percebeu isso. E, mais cedo ou mais tarde, o mercado internacional vai perceber também. Porque talento como o de Ryan não se esconde. Ele aparece. E apareceu. No Maracanã. No Clássico. No palco onde os grandes costumam brilhar. E se teve alguém que também soube aproveitar o momento e transformar dúvida em confiança foi Lucas Oliveira. Quando o nome dele apareceu como substituto de Robert Renan, muita gente torceu o nariz. Era um jogador desacreditado, que vinha sendo pouco utilizado, cercado de desconfiança por parte da torcida e até de parte da imprensa. Mas a verdade é que o zagueiro entrou e deu conta do recado de uma forma que ninguém esperava. Com personalidade, força nos duelos, leitura de jogo e muita entrega, ele conseguiu não só manter a consistência defensiva do Vasco, como foi peça fundamental para segurar o ímpeto do Flamengo no segundo tempo. E não é exagero dizer que ele foi um dos nomes do jogo. Em 53 minutos de atuação, Lucas Oliveira mostrou por que ainda merece atenção. Teve 10 cortes, 2 finalizações do adversário bloqueadas, 4 interceptações. Um desarme preciso e venceu 5 disputas aéreas. Tudo isso num clássico tenso, com o time pressionado, diante de um dos ataques mais poderosos do futebol brasileiro. E mais, jogou o segundo tempo inteiro com um cartão amarelo. Mesmo assim, manteve a calma, não se escondeu, não se omitiu. Fernando Diniz, como já era de se esperar, reconheceu a atuação do defensor. Na coletiva, rasgou elogios. Disse que muita gente já vinha massacrando o jogador, que ele era muito questionado, mas que mostrou valor. Disse que conhecia Lucas desde os tempos de Cruzeiro e que tentou levá-lo para o Fluminense, porque sabia do seu potencial. O que faltava, segundo Diniz, era oportunidade. E ela chegou. E ele agarrou. Agora, a missão do jogador é manter a regularidade, seguir treinando bem e se firmar como uma peça confiável dentro do elenco. E esse tipo de surpresa é o que tem feito diferença nesse novo Vasco. Um time que não depende mais apenas das individualidades, mas que começa a se firmar coletivamente, encontrando soluções dentro do próprio grupo. Se antes o torcedor olhava para o banco e via poucas opções, hoje já começa a enxergar alternativas.
Isso é fruto de trabalho, de coerência nas decisões e de um elenco mais comprometido com a ideia de jogo. Matheus Carvalho, por exemplo, outro nome que também entrou na partida, teve poucos minutos, mas mostrou lucidez, frieza e uma boa tomada de decisão. Acertou passes importantes, deu um pouco mais de calma ao time em momentos críticos e provou que pode ser útil quando for chamado. E é isso que o torcedor espera, não só 11 titulares, mas um grupo inteiro disposto a lutar, competir e honrar a camisa. E o detalhe mais importante dessa transformação não está só dentro de campo, mas na postura. O Vasco que enfrentou o Flamengo não foi um time acuado, não foi um time que entrou para empatar. Foi um Vasco valente, organizado, agressivo e com fome de vitória. Poderia ter vencido? Sim. Faltou capricho em alguns momentos. Mas o que se viu foi um time que brigou, que acreditou e que teve coragem de se impor. E isso passa diretamente pelo comando técnico. Fernando Diniz conseguiu, em pouco tempo, mudar o ambiente. A chegada dele trouxe um novo fôlego. Os jogadores parecem mais confiantes, mais leves. O futebol apresentado é mais vistoso, mais envolvente. E mesmo nos momentos de dificuldade, como nas saídas por lesão, o time tem conseguido manter o nível. Isso é reflexo de um trabalho que começa a amadurecer. É claro que ainda há muito o que corrigir. A pontuação na tabela ainda é delicada, e o Vasco sabe que não pode se acomodar. O empate com o Flamengo foi importante, mas a missão agora é somar os 3 pontos contra o Bahia. Esse jogo pode ser o divisor de águas. Uma vitória, além de tirar o time de perto da zona de rebaixamento, pode consolidar de vez essa retomada de confiança e sequência positiva. Com 27 pontos, o Vasco se distancia do bloco de baixo e começa a olhar para cima. São 5 pontos de vantagem em relação ao Vitória, primeiro time dentro da zona. E o cenário começa a mudar. Não apenas na tabela, mas na percepção do próprio torcedor. Hoje, se vê uma equipe que compete, que joga com vontade, que tem padrão e, principalmente, que tem esperança. E a esperança, nesse momento, tem nome, sobrenome e DNA vascaíno, Ryan. O garoto foi o centro das atenções depois do clássico. Redes sociais, fóruns de torcedores, páginas especializadas, todos falando do mesmo jogador. Só que ainda há um detalhe que incomoda, a pouca atenção que a mídia tradicional dá a ele. Enquanto se fala o tempo inteiro de jovens promessas de outros clubes, Ryan passa quase despercebido. Mas isso está mudando. A atuação dele no Maracanã foi um recado claro para quem ainda não estava prestando atenção. E a própria entrevista de Fernando Diniz reforça isso. Quando o treinador diz que Ryan é um jogador raríssimo, que tem um poder de desequilíbrio que coloca ele entre os melhores do país, ele não está fazendo média. Está dizendo que o torcedor viu em campo. E agora o Vasco tem uma joia nas mãos. Uma joia que, bem lapidada, pode render não só dentro de campo, mas também fora dele. Porque a possível venda de Ryan por mais de 200 milhões de reais pode ser o respiro que o clube precisa. Imagina o cenário, a venda de Ryan no início do ano, mais uma possível campanha sólida em competições nacionais, talvez até com títulos, e uma nova estrutura financeira tomando forma. É um futuro que já parece mais palpável. E que passa por decisões bem tomadas no presente. Manter o foco, proteger os talentos da base, fortalecer o elenco e seguir construindo uma identidade forte. O Vasco de hoje já não é mais aquele que parecia perdido no começo da temporada. É um time com alma, com fome, com talento e, acima de tudo, com futuro. E nesse momento, o torcedor já começa a sonhar. Sonhar com um Vasco competitivo, sonhar com grandes jogos em São Januário, com atuações como a de domingo se repetindo. Sonhar com um elenco que mistura juventude e experiência, com um técnico que entende o tamanho do clube e com uma diretoria que saiba valorizar o que tem nas mãos. Claro, não se constrói isso da noite para o dia. Mas se o desempenho contra o Flamengo foi um termômetro, então a temperatura subiu. E subiu de forma positiva. O Vasco voltou a ser notícia pelo futebol. Voltou a empolgar pela bola jogada. Voltou a mostrar que tem muito mais a oferecer do que apenas tradição. E quando isso acontece,
o torcedor volta a acreditar. Ryan Barros, Lucas Oliveira, Matheus Carvalho, são nomes que talvez não estivessem nos holofotes há poucas semanas, mas que hoje representam uma nova fase. E é só o começo. A temporada ainda promete muito, e o Vasco, se mantiver o ritmo, pode ser uma das surpresas positivas do futebol brasileiro nesse segundo turno. E quarta-feira tem mais. Mais uma chance de mostrar que o momento não é passageiro. Que o empate com o Flamengo foi só um passo de uma caminhada maior. E que esse time, com raça, técnica e organização, pode sim fazer muito mais do que apenas escapar do rebaixamento. Pode, inclusive, começar a escrever um novo capítulo da sua história recente. Tudo começa com uma atuação marcante. Depois, é seguir caminhando com os pés no chão e os olhos no futuro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! No que promete ser um dos assuntos mais comentados da semana, o clima no Flamengo depois do empate por 1-1 contra o Vasco, no Clássico Carioca disputado ontem pelo Brasileirão, segue fervendo. Nos bastidores, o que já era uma tensão típica de clássicos virou uma verdadeira tempestade após declarações explosivas do presidente do clube. Em entrevista coletiva após o apito final, ele não poupou palavras e praticamente acusou a arbitragem de prejudicar sua equipe, afirmando de maneira categórica que o Flamengo foi roubado no confronto. O episódio, claro, repercutiu rapidamente entre torcedores e especialistas. Nas redes sociais, uma enxurrada de comentários dividiu opiniões, de quem apoia o posicionamento firme do mandatário a quem acredita que o momento pedia mais serenidade e menos polêmica. Fontes internas do clube contam que o presidente ficou visivelmente irritado ainda no intervalo, e que o empate, vindo de uma penalidade questionável marcada contra o Flamengo, teria sido a gota d'água. Ele estava vermelho de raiva, não conseguia acreditar no que via, confidenciou um dirigente que acompanhou a situação nos vestiários. Além disso, o episódio alimenta especulações sobre o clima interno no Flamengo. Alguns jogadores teriam se mostrado incomodados com a forma como a situação foi exposta, enquanto outros parecem apoiar totalmente a defesa ferrenha do clube diante da arbitragem. A discussão promete se estender pelos próximos dias, com jornalistas e comentaristas dividindo-se entre análises técnicas e interpretações mais emocionais do clássico. Enquanto isso, no lado vascaíno, a vitória moral do empate também gera comentários. O time, que vinha pressionado, conseguiu segurar o ímpeto do rival e arrancou um ponto fora de casa. Mas ninguém parece disposto a falar de futebol puro. O que domina os debates é a fala explosiva do presidente rubro-negro. Rumores apontam que reuniões internas já estão sendo planejadas para tentar acalmar os ânimos e evitar que a situação se transforme em crise pública. Em resumo, o clássico terminou 1-1, mas a sensação é que, para o Flamengo, a partida não acabou no apito final. Entre torcedores e bastidores, o assunto que domina a pauta não é o gol perdido ou a jogada polêmica, mas sim a declaração inflamável de um presidente que não conseguiu segurar a indignação e colocou o clube novamente no centro de um burburinho que promete repercutir muito além do campo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.